Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Bom estarmos juntos no nosso canal do YouTube e na nossa página do Instagram, celebrando o nome do Senhor Jesus em mais um culto, quando vamos aprender da palavra do Senhor, vamos adorá-lo, exaltá-lo, porque Ele merece toda a honra e todo o louvor. Vamos buscar edificação para a nossa vida espiritual e vamos firmar os nossos laços de unidade pelo Espírito, de comunhão. Não obstante estejamos cada um em sua casa, mas unidos pela mesma fé, a fé no mesmo Deus, adorando aquele que mandou o mesmo Salvador para mim e para você, Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança. De maneira que nesta manhã, com muita alegria, nós adoramos o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Nesse tempo de pandemia, muitas famílias estão enfrentando dificuldade, e é papel meu e seu olharmos para essas pessoas com o mesmo olhar que Jesus olharia se estivesse aqui presente fisicamente. Ele não está aqui, mas deixou o corpo dele, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Podemos olhar para essas pessoas e ver as suas necessidades e, movidos de íntima compaixão, ajudá-las. Então eu quero conclamar você a participar da nossa campanha SOS Cesta do Amor e em socorro àquelas famílias necessitadas. Oferte para que a gente possa adquirir muitos alimentos para compor cestas básicas abençoadoras para que essas famílias tenham que se alimentar ao longo do mês. Conto com a sua oração, conto com a sua oferta, conto com o seu olhar de misericórdia. A nossa igreja está tendo agora a retomada dos pequenos grupos multiplicadores. Nessa semana alguns já retornaram e com certeza você tem a oportunidade agora de conhecer o que é o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Se você não faz parte de nenhum pequeno grupo, chegou o seu momento, chegou a sua hora. Vamos nos unir e vamos estudar. Entre em contato com a Andressa, a nossa coordenadora, ela vai passar o link de uma das salas virtuais para que você possa participar de um PGM e se tornar participante desse movimento que tem multiplicado discípulos. Seja você mais um discípulo multiplicador. A Escola Bíblica Discipuladora está retomando as suas atividades no próximo domingo e nós teremos classes maravilhosas, tá bom? Crianças, jovens, adultos, classe em inglês, classe para liderança, então não fique de fora. Se você deseja conhecer um pouco mais a nossa Escola Bíblica Discipuladora, entre em contato conosco, nós lhes daremos todas as informações. Nós estamos, nesse tempo de pandemia, reformando o templo de nossa igreja, toda a parte ali estrutural. Estamos caminhando para a reta final, né? O nosso alvo é, no final do mês de março, a nossa reinauguração do santuário com a celebração dos 36 anos da Igreja Batista da Pituba. Então, nós vamos celebrar reinaugurando o nosso santuário. Para que isso seja possível, nós precisamos de muita oração, de muita união e de muita oferta também. Então, que Deus toque em seu coração, que você faça não por necessidade, com tristeza, mas com alegria, oferte para a nossa reforma, para logo vermos nosso templo concluído, tá bom? Você deve ofertar também para as cadeiras. Nós adquirimos cadeiras novas, que substituirão as cadeiras plásticas, serão cadeiras alcochoadas de madeira e sua família vai poder se sentar confortavelmente para adorar a Deus e os seus visitantes, aquele que se levará para o templo, também vão poder confortavelmente celebrar o nome do nosso Deus. Então não fique de fora, participe deste mover que tem abençoado a Igreja Batista da Pituba. E por falar em mover, nós temos uma campanha chamada Mover de Oração. Esta campanha, ela visa unir a igreja em oração em 3 momentos diários, às 6 horas, às 13 horas e às 21 horas. Não fique de fora, una-se a nós, vamos orar pelo nosso país, orar pela enfermidade, orar para a eficácia das vacinas, para que cheguem mais doses e todos muito em breve possam se vacinar e que possamos vencer essa pandemia para vermos se cumprir aquela promessa que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu já estou vendo a alegria da vitória contra a pandemia. E você? Se você também está vendo, diga glória a Deus e vamos orar. Por falar em oração, eu quero convidar você para orar agradecendo a Deus porque Jesus veio em meu lugar, em seu lugar. Ele morreu ali naquela cruz que era minha, que era sua. Ele nos substituiu ali. E nós vamos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz no próximo domingo, pela manhã, celebrando a ceia do Senhor.
Então se prepare para o próximo domingo, prepare um cálice, o pão e vamos celebrar a ceia do Senhor no nosso próximo domingo às 10h15. Conto com a sua oração e conto com a sua participação. Prepare-se e celebre conosco, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque neste momento sentimos a Tua presença conosco. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, embora nós não as mereçamos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas orações respondidas. E se alguém aqui celebrando por mais um ano de vida, nós nos unimos a Ele dizendo obrigado, meu Deus, por mais um ano de vida, por mais um ano de batismo, aniversário de casamento. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Vai em direção a esta vida e que ela seja enriquecida com toda sorte de bênçãos. E continua a nos guiar, nos guardar, conduzindo os demais momentos deste culto. E que em cada momento que vivemos aqui, percebamos que o Senhor está recebendo o nosso culto como uma oferta suave ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares os pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Ainda
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de Jesus. Quero conversar com você nesta manhã sobre coragem. Coragem. No meio dessa pandemia, no meio dessa luta, no meio das batalhas que a vida tem trazido para nós, é necessário coragem. Mas surge a pergunta: como ter coragem no meio da batalha? Então eu quero falar sobre isso, coragem no meio da batalha. E eu quero convidar você a ler comigo Josué capítulo 1, o versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero ler com você também a outra versão que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então hoje nós estaremos considerando como desenvolver a coragem. Mesmo que nós estejamos no meio de uma batalha, é possível ter coragem? Vamos aprender algumas lições que a vida de Josué nos apresenta. Josué é um dos meus heróis da Bíblia favoritos. O general Douglas MacArthur, ele diz que Josué foi um dos maiores líderes que já viveu na face da terra. Ele encarou situações dificílimas, situações quase que impossíveis, e a sua vida era uma batalha após outra, mas ele nunca desistiu. De maneira corajosa, Josué, ele sempre ia adiante, liderando o povo e sendo um grande líder. Duas grandes razões para Deus insistir com Josué sobre ter coragem. Primeiro, ele sucedeu a Moisés. Só isso aí precisa ter coragem. Isso porque Moisés, ele foi o grande líder que foi até Faraó e exigiu e requereu a libertação do povo, para que o povo pudesse sair da escravidão do Egito. Ele foi quem conduziu o povo nesses anos, pelo deserto em direção à terra de Canaã. Em Deuteronômio, os últimos versos dizem assim: Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então veja, Josué deveria suceder a este líder. Ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e Josué deveria sucedê-lo. Então só ele precisava realmente que Deus lhe insistisse para que ele tivesse coragem. Mas outra razão era por conta da tarefa que Deus havia entregue nas mãos de Josué. É como se Deus dissesse assim: olha, Josué, você vai suceder a Moisés, mas eu quero que você tome posse da terra prometida que Moisés há 40 anos vem andando pelo deserto e não tomou posse. Que a propósito é uma terra que está cheia de nações inimigas, e os guerreiros dessas nações, eles são fortes e maiores que os seus. Vocês vão entrar lá com um povo que tem sido escravo durante 400 anos no Egito, e nos últimos 40 anos vagueou no deserto porque teve medo de entrar na terra prometida. Então Josué, vai em frente e não tenha medo. Era isso aí que Deus estava preparando para Josué. Josué tinha uma tarefa gigantesca, era muito maior do que qualquer ser humano pudesse imaginar, e foi colocado diante dele. Mas nessa passagem Deus dá a ele 4 coisas para desenvolver a sua coragem e desenvolver também a confiança em Deus. Você também precisa destas coisas, desses ensinamentos. E diga para você mesmo, em primeiro lugar: eu deixarei de lado a dúvida. Vamos ver juntos? Eu deixarei de lado a dúvida. Josué capítulo 1, versículo 9, eu quero reler com você, diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Dúvida é simplesmente o maior inimigo da coragem. Leva você a perder o que Deus preparou de melhor para a sua vida. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 9, nós lemos assim: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro.
Então veja bem que a dúvida é algo que tem que ser deixado de lado. Você é empurrado de um lado para o outro da vida. Ao invés de você controlar as circunstâncias, elas é quem vão controlar você. Você acaba se dando mal na vida quando você está cheio de dúvidas acerca do que Deus realmente deseja realizar em sua vida e através dela. A primeira coisa que Deus diz a Josué é: livre-se da dúvida, afaste-se da dúvida, joga para longe de você, afasta o medo, afasta a dúvida, livre-se dela com urgência. É isso que ele está dizendo em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. A maioria das pessoas crê em suas dúvidas e duvidam de suas crenças. Vou repetir. A maioria das pessoas crê em suas dúvidas e duvidam de suas crenças. Por que você não crê em suas crenças e duvida de suas dúvidas? Essa é a proposta de Deus. Muitos de vocês sentam-se nesses bancos da igreja ou agora nesse tempo diante da TV para acompanhar o culto, semana após semana. Eu sei que Deus usa as pessoas, mas Deus nunca poderia usar-me. Talvez seja isso que você pense. Você está terrivelmente equivocado. Pense em primeiro lugar, o que é que te leva a duvidar? Duas coisas nos roubam a confiança. Em primeiro lugar, comparação. Comparação. Comparar a mim mesmo com os outros sempre me leva a duvidar. Você é especial. Deus fez você para ser você, não para ser outro. Então Deus não quer que você fique se comparando com o outro. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus quer que você seja você, porque foi Ele que te fez assim. Há duas razões para não nos compararmos. Em primeiro lugar, você sempre vai encontrar alguém que está fazendo melhor do que você. E aí, você vai ficar desencorajado. Segundo, você sempre vai encontrar alguém que está fazendo coisas tão bem quanto você. E você ficará arrogante. Então, para evitar isso, não compare. Segundo, as falhas do passado nos ajuda a ter dúvida. Os líderes espirituais da Bíblia não tiveram um passado maravilhoso. Moisés era um assassino. Um assassino. Davi não era apenas um adúltero, mas era também um outro assassino. Tá bom? Abraão entregou sua própria esposa a outros homens. E fez isso por 2 vezes. Jacó roubou a herança familiar do seu irmão. Paulo era um terrorista religioso. Pedro era muito ruim de relacionamento. Um pescador cabeça dura, com um temperamento muito difícil. Esse era Pedro. Mas Deus usa pessoas difíceis, pessoas com passado comprometidos, pessoas com passados imperfeitos. Todos temos no passado imperfeições, todos temos no passado tropeços. Todos, sem exceção. Ninguém é perfeito. A Bíblia diz que, de maneira muito claramente, todos pecaram. Você, eu, todos nós pecamos. Deus não apenas usa pessoas comuns e pecadoras, mas Ele usa pessoas com problemas. Não importa onde você tenha estado, não importa o que você já fez, o que importa é a direção em que seu pé está indo neste momento, que eles estejam indo na direção de Deus, amém? Creia nisso e afaste a dúvida. Em segundo lugar, declare para você mesmo: descobrirei uma promessa específica de Deus para a minha vida. Deus tem uma promessa específica para cada um. Em Josué capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, darei a vocês. Foi uma promessa de Deus para Moisés. E essa promessa se estende agora a Josué. Você sabia que há mais de 7.000 promessas na Bíblia? Elas estão aqui neste livro chamado Bíblia. Elas estão aqui exatamente porque aqui é o manual de instrução de cada ser vivo que foi criado por Deus.
Então Deus, o fabricante, colocou aqui no manual de instrução 7.000 promessas para você. A palavra promessa é um tema-chave na Bíblia. A palavra promessa é também um tema-chave na vida de Josué. No início da sua vida, bem no primeiro capítulo, Deus faz uma promessa e no fim do livro Josué comenta essas promessas feitas. Se não, vejamos, Josué 1,3 ele diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés darei a vocês. Deus está dizendo agora, aquela promessa que eu fiz a Moisés, agora eu faço a você. Deus não pode mentir. Se ele prometeu, ele cumpre. Amém? Se ele diz sobre uma coisa, isso certamente acontecerá. Glória a Deus, crê nisso? Louvado seja Deus. Ele diz: Josué, eu sei que há 7 nações inimigas nessa terra que você está indo possuir, e elas são maiores e mais fortes do que vocês. Mas eu estou prometendo que eu vou entregar essa terra a vocês, porque é uma terra prometida. Lembre-se, é uma terra prometida. Então, Josué, busque uma promessa para a sua vida. No livro de Josué, bem antes que ele morresse, já em idade avançada, ele vai dizer assim, lá no capítulo 23, versículo 14: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, ou seja, está chegando a hora da minha morte. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Nenhuma deixou de cumprir-se. Então busque uma promessa específica para a sua vida. Mas também você pode declarar assim: descobrirei outras promessas feitas àqueles que servem a Deus. Descobrirei outras. É a primeira delas. Deus prometeu força. Versículo 5, Deus diz: ninguém poderá resistir a você. O que quer que eu chame você para fazer, eu darei a você o poder para fazê-lo. Onde Deus guia, Ele provê. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Ele diz: eu darei a vocês forças. Então Deus está prometendo força. E se Ele promete, Ele cumpre. Amém? Outra promessa, sucesso. Quem quer sucesso? Levante a mão. Quem quer ser bem sucedido? Eu quero. O versículo 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Seja bem sucedido por onde quer que andar. Deus deseja, meu querido, que você seja bem sucedido na vida, ou seja, que você tenha sucesso. É desejo de Deus. Não em tudo que você deseja ser bem sucedido. Ele não tem prometido fazer das promessas milionários. Ele não tem prometido fazer promessas que dizem respeito ao que você quer. Ele promete o que Ele tem para você. É Ele. Deus deseja que você seja bem sucedido na vida, e se você se alinhar com o plano dEle, será inevitável sucesso. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu prometo que você será bem sucedido, diz a palavra de Deus, tanto no final do versículo 7, como no final do versículo 8. Você será bem sucedido se fizer o que eu desejo que você faça, diz a palavra de Deus. Se você deseja ser um sucesso, entre no esquema de Deus, entre no plano de Deus, entre no projeto de Deus, entregue a sua vida aos planos de Deus. Se você deseja ficar frustrado toda a sua vida, viva a sua própria vida da maneira como você mesmo quer viver, pela sua própria cabeça. Planeje a sua própria vida. Depois, observe a frustração crescer na vida. Quando você fizer o que Deus planejou que você fizesse, então você será bem-sucedido. Desde o início, esta igreja tem sido um projeto de Deus. A Igreja Batista da Pituba é um projeto de Deus. Deus nunca patrocina fracassos. E se Ele está patrocinando, será sucesso. Posso ouvir um amém? Glória a Deus.
Terceira promessa que Deus tem para nós é apoio. Ele promete apoio, estarei com você. Versículo 9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está prometendo dar o suporte, caminhar com você e dar apoio a você. Estarei com você onde quer que você vá. O trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, nunca terá falta de recursos de Deus. Amém? Ele irá apoiar você no que você fizer, se você estiver fazendo o trabalho de Deus, dentro da vontade de Deus. Digam glória a Deus e declare, eu estou no centro da vontade de Deus. Busque sempre. Há apenas uma maneira como você ver se cumprir as promessas do Senhor em sua vida. Estudando a palavra de Deus. Pegue este livro, leia, estude, memorize, medite, pense a respeito dele. É isso que Deus quer. O versículo 8, ele vai dizer assim, não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu tenho descoberto que toda pessoa que possui uma Bíblia caindo aos pedaços, esta pessoa não está caindo aos pedaços. O ponto é o seguinte, ou a pessoa ou a Bíblia está caindo aos pedaços. Uma pessoa bem usada uma Bíblia bem usada é uma indicação de que você tem uma vida bem-sucedida. Ponha a palavra de Deus em sua vida e viva esta verdade, pois ou a pessoa ou a Bíblia estará caindo aos pedaços. Amém? Se a sua Bíblia é um livro já bem manuseado, caindo aos pedaços, é porque você está de pé diante de Deus. Em quarto lugar, dependerei completamente do Senhor. Declare isso, dependerei completamente do Senhor. Quando você depende de alguma coisa, você está fazendo mais do que meramente crer naquilo. Você coloca toda a expectativa e depende completamente. No versículo 5 nós lemos assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você estuda a vida de Josué, você vai descobrir que enquanto ele dependia do Senhor, era vitorioso. Você perde o seu medo quando Jesus está por perto. Quando você está perto de Jesus, quando você sente a presença de Jesus. Ele diz, eu estarei com você. Posso me sentar ao seu lado, posso me fazer presente ao seu lado. Então, meu querido, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Qual o segredo? Viver pela fé. Decolar pela fé. Chega um momento na vida onde você tem que tomar uma decisão crítica e ir em frente e não olhar para trás. Foi nessa situação que Josué teve que tomar essa decisão. Eu vou adiante. Parece difícil, parece impossível. Ele tinha que mergulhar de cabeça, literalmente. Para os filhos de Israel entrarem na terra prometida, antes de mais nada, 1 milhão de pessoas tinham que atravessar o Rio Jordão, sem ponte, sem viaduto. Eles tinham que atravessar, não havia ponte naquela época. O Rio Jordão geralmente é 100 pés de largura por 20 pés de profundidade. Mas durante a primavera, quando geralmente acontecem as inundações, a situação é bem mais grave, e era o caso. Lembre-se quando há 40 anos antes Deus abriu o Mar Vermelho? Pois bem, Deus abriu o Rio Jordão e o povo teve que passar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas eles foram adiante, foram sempre olhando para frente,
crendo que Deus estava com eles e não tinha necessidade de ter medo, de se acovardar, mas se encher da coragem. Se você está fazendo o que foi criado para fazer, se você está fazendo o que Deus determinou que você faça, vá adiante, não olhe para trás, viva pela fé, decole pela fé. O que for que você fez, o que foi que você fez com seus talentos, é o que Deus vai lhe perguntar. E você vai dizer: eu os coloquei a serviço do Senhor. Glória a Deus, fui adiante. Você tem que dar um passo de fé. Josué capítulo 1, versículo 10 diz assim: então Josué deu instruções aos oficiais de Israel a fim de suprirem e equiparem o povo para a travessia do Jordão. Que Deus conte com você para ir adiante. Tenha coragem como Josué. Você não tem que começar fazendo algo grande, pode começar pequeno, mas faça com coragem, com determinação, entendendo que é a vontade de Deus. O importante é começar. O primeiro passo é o mais difícil, mas é o mais significativo. É sempre mais difícil, mas qual será o seu primeiro passo? Para Josué foi atravessar o Rio Jordão. Qual é o seu Jordão? Que você se encha da coragem e confiança em Deus. E ainda que as circunstâncias estejam difíceis, guiado por Deus, você pode dizer: não terei medo, terei coragem. No meio da batalha, serei o vencedor, porque meu Deus está comigo. Eu não vou recuar, segurarei na mão do meu Deus, enfrentarei a luta que tiver que enfrentar, mas a vitória é nossa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu
sei que luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo do teu filho Josué. Muito obrigado pelas lições que a sua história nos ensina. Muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos crer e reforçar a nossa fé no Senhor. Vale a pena se encher de fé, de força e de coragem, ir adiante, dar o passo em direção ao centro da tua vontade, ainda que todas as circunstâncias queiram nos jogar para trás. Que esta vida que ora comigo agora possa declarar: a partir de hoje eu não vou recuar, eu não vou olhar para trás, eu não terei medo, eu terei coragem, pois a minha confiança está no Senhor e eu seguirei adiante. Ainda que pareça difícil, vou atravessar o meu Jordão e serei vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E às 18 horas nos reencontraremos em mais um culto de louvor ao nosso Deus, quando vamos falar sobre os caminhos que estão oferecidos aos homens. Que Deus abençoe a sua vida.